Fala galera, vamos começar agora mais um podcast aqui do Liga Jovem Espírita. E hoje, essa edição, esse episódio tem uma novidade. O nosso podcast agora tem um nome. Finalmente! Aê, rapaz, depois de vários episódios, a gente pensou bastante, a gente batizou. E assim, foi muito difícil chegar nesse nome. Dias de reflexão. Muitas combinações numéricas. Rapaz, né? foi assim, jogamos búzios, consultamos os espíritos. E o nome do podcast do Liga Jovem Espírita vai ser LigaCast! Minha Nossa Senhora, pensa. Esse nome bem original, foi difícil, viu? Então vamos começar agora o nosso LigaCast, né? O podcast do Liga Jovem Espírita, sempre trazendo a doutrina espírita de uma forma bem descontraída, fazendo referência com o mundo nerd, o mundo geek, aproximando do nosso cotidiano, que é assim que a gente vai aprendendo de uma forma bem leve a doutrina espírita, não é isso aí? Então, nós, no episódio de hoje, vamos trabalhar um tema muito especial, como todos os temas que a gente traz pra cá, motivos que me levariam para o umbral. Eita, menino, eu quero ver gente aqui se entregando, viu? É de rumo. Motivos que me levariam para o umbral. Vamos começar aqui a nossa apresentação aqui dos nossos convidados e convidadas. É isso aí, gente. Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Lucas, pra quem não me conhece. E se tem um motivo que vai me levar para o umbral, é o fato de eu colocar ketchup no arroz. Aí vai, viu? Isso aí é nojeiro. Você acaba com o relacionamento. Tu sabia, Larissa? Com um gosto de criança desse, pelo amor de Deus, uma criatura Vamos desse discutir, tamanho. né? Já a gente vai discutir. Vamos lá. Seguir. Olá, gente, meu nome é Larissa e um dos motivos que me fazem, né, que eu acho que vai me levar para o umbral é que eu deixo as coisas sempre à última hora. Sempre à última hora, aquela estudar para a prova na noite trabalhadora na última hora. para poder mandar. Você tá levando muito. Amigo, obrigada, amigo. Você tá levando muito Aquele com força. artigo que você tem que publicar amanhã, aí você deixa pra fazer na última É noite nóis, e amiga, fica chorando, dizendo assim, por que isso acontece comigo? Cara, eu sei como Rapaz, é. pois bem. Eu sou a Aline e também um dos motivos que me fazem para o umbral é que eu odeio acordar cedo. Rapaz, marcou um negócio cedo. Eu acordo. É a partir de que horas? Não, eu O que é acordo. cedo pra você? Se precisar, 10 eu horas da acordo madrugada. cedo. Mas não contem com o meu raciocínio em pleno funcionamento, Eu tá sei. certo? Você precisa de Às 2 quantas horas? horas da tarde. 2 horas da tarde, né? Exatamente. Tá certo. Bem, gente, meu nome é Alisson e um dos motivos que me levaram com toda certeza para o umbral é que eu desejo o mal com todas as forças. Ó, cara, daquelas pessoas que soltam spoiler, meu irmão. Rapaz, não é mal rapaz. não. Eu acho que lá no umbral tem um bairro com É o Vale dos Spoileiros. Tem. E cada rua é o nome da pessoa. Viu? Spoiler. Boa. Bem, eu sou o Janes. E eu vou mandar pra esse Vale dos Spoileiros também o pessoal que puxa a conversa na hora que começa o filme. Tá no mesmo Rapaz, canto. eu tô. Tá no mesmo canto. Rapaz, tá no agora eu mesmo sei, igual. ainda bem, viu? Eu não vou mais puxar Eu assunto fico já. louco, cara, com uma pessoa que puxa assunto na hora que começa um filme, uma série, um episódio. Aí começa, aí, ei, cara, não, pelo amor de Já Deus, pensou uma espera. DRzinha começando na hora dessa? Hein? Não, Nem a gente perigo. para a DR ou então para o filme. Não dá pra continuar, porque assim, o meu cérebro ele funciona desse jeito. Eu preciso de muita atenção para as coisas. Eu fico odioso. E eu acho que isso me levaria para o umbral, porque isso não é nada demais, né? Mas enfim, eu vou. Então, Não é demais, não, mas ele vai. Nós vamos. Será que vamos? pois é, gente. Então, para poder aprofundar essa temática, o nosso bate-papo hoje vai ser sobre isso, esses motivos que nos levariam para o umbral. A gente vai, né, fazer hoje o nosso bate-papo em cima disso. O que é esse umbral? Que motivos são esses? Convidamos todos vocês para poder participar dessa nossa viagem nesse episódio de hoje do LigaCast. E aí, gente, vamos lá começar, né, o nosso bate-papo. Eu queria trazer aqui, certo? Reforçar a pergunta que a gente fez no início, né, desses motivos, né? Porque a gente sabe que nós somos seres em evolução, né? Já fizemos muitas coisas e também continuamos fazendo em nosso cotidiano coisas equivocadas, né, em nossa caminhada evolutiva, enfim. Mas vamos resgatar essas nossas experiências, a nossa memória e aprofundar um pouco sobre esses motivos que
nos levariam para o umbral? A gente já falou ali um pouquinho no início, né? Mas eu sei aqui que tem gente aqui que tem coisa pior, viu? Tem coisa especial. Vamos mexer aí nessa feridinha. Somos realistas, né? Ou seja, a gente tá sendo realista mesmo. Vale lembrar, né, que a gente tá falando de coisas que nos levariam porque a gente já consegue identificar, né? Imagino que a gente não consegue identificar. Não se preocupe não, que o que você não consegue identificar, a gente diz, viu, Lucas? A gente vai já dizer. Já tô vendo ali um motivo, Máscaras viu? vão cair, é isso? Máscaras vão cair. Vocês estão vendo o tamanho da minha Eu lista. achei que tinha me convidado pra um tema discursivo aqui, não uma coisa pra queimar o filme do outro, né? Não, peraí. Cancelado. Ainda bem que eu sou apenas o apresentador aqui do programa, certo? Não me coloque aí nesse foguete aí. Certo? Eu estou só conduzindo Bonzinho, aqui. né? Pra botar os outros no foguete. Mas, e aí, quem gostaria de começar falando de você, gente? Pelo amor de Deus. Quem gostaria de começar? Cri. Eu posso começar o meu? Vai lá. Ai, meu Deus. Não, os motivos, né? Assim, né? Vamos pensar nos motivos que levariam pra gente. Aí eu fiquei pensando. Eu me lembro que quando eu era pequena, tinha aquela coisa assim do pessoal desafiar os outros a fazer coisa errada, né? Cor de menino. Cor de menino. Aí eu me lembro que alguém falou assim, eu duvido que você tenha coragem de ir no shopping, eu duvido que você tenha coragem de entrar nas lojas americanas, ou né? Na loja aí que não pode citar o nome. Numa loja aqui. Loja vermelha que oferece vários bombons. E roubar um chocolate sair sem pagar. E aí eu fui lá e... Fez isso, né? E é engraçado que a gente sempre faz. Quando eu era pequena. Porque, né? Não, não faço mais isso não, mano. Tu foi a pessoa, tu era que desafiava ou não, mas eu fui lá dentro, peguei o foi chocolate. Desafiaram. Me Mexeram desafiaram. com o orgulho dela, né? Desafiaram. Olha aí, tá vendo? Era pra apontar. Agora não era o momento de apontar os outros. Agora já. Já começou, é assim? Já começou. Tô analisando a história. Tá que foi certo, narrada tá aqui. certo. Mark McFly chamaram de Não, mas foi franguinho, cara. dos motivos pelo qual eu vou para o Umbral é que eu roubei um chocolate das lojas. Mas tem só pra mim um? que tem... Foi só um. Foi só uma vez? Foi só uma Mas vez. tem pra mim que tem muita gente que vai Ela é fazer muito severa companhia. com ela mesma. Eu tenho pra mim que tem muita gente que vai fazer companhia a ela no Umbral por esse mesmo motivo. Só Chocolate. aí, menino. Chilito. Aí eu lembrei de outro motivo, né? Olha, Teve vai. outro- Vai. Claro. Não, vamos. Cavucando, Cutucando, né? né? A gente acha. Eu me lembro que teve uma vez, eu era pequena, a gente tava brincando. Eu era pequena. De novo, né? Não, agora Criança é o cão, né? Mas mas... quando eu era criança, a minha irmã era criancinha também. A minha irmã tem 5 anos mais nova que eu. Então eu tinha, sei lá, ela devia ter uns 3, eu devia ter 8, 9 anos. E aí a gente tava brincando de esconde-esconde. E aí eu me lembro que eu falei pra ela, entra aqui nesse armarinho aqui, um armário que tinha lá em casa, né? E fechei ela dentro. Uma cômoda, né? Nossa. Mas não foi intenção minha Não. trancar a minha irmã lá. Não. Mas ela ficou trancada. E aí foi 3, 4 horas de desespero. Minha A pobre nossa chorando, Senhora. gritando. E aí eu me lembro. Eu me lembro que eu fiquei tão desesperada Sei no que não era dia. pra julgar, não, mas... Que eu fui pra janela e fiquei Irmã mais gritando. nova, cara. Socorro! Tu foi. Tinha gente lá adulta tentando abrir. Cara. E eu desesperada, criança, fiquei na janela. Socorro! Alguém me ajuda. Cara, quer dizer... Alguém me ajuda a desfazer a besteira que eu fiz. Deixou em cárcere privado a irmã dela por 3 a 4 horas. A mesmo. bichinha ficou meio traumatizada. Acho que ela não lembra, não, mas. Ela mas- te ama ainda? Será? Pobrezinha. Rapaz, mano. Por Ai, isso que a gente, bichinha não mora pode tão chorar. longe hoje em dia, Pode ter com perigo. medo de ser trancada de novo. Aí ela Até foi hoje ela não tem embora. armário na casa dela. Pode ir lá, com certeza ela não tem armário com porta. Trauma. Ei, mas agora que tu traumatizada. falou, eu só lembrei de motivos assim quando era criança. Como se Oh, quando era olha criança só. a gente Não, fazia porque não, minha coisas filha. Aqui erradas. a gente vai fazer o exercício de. A gente lembra por ti. Peraí, Verdade. que a gente vai já soltar uns aí. Ei, mas eu posso dizer só mais um motivo Diga, rapidinho. Vai. Um motivo é que, às vezes, eu sou muito grossa com o meu amorzinho. E aí se eu limpar. gostaria muito de não ser tão grossa. Olha aí. Isso aí é o... Quero aproveitar esse momento pra soltar um iê. Mas assim, né?
também, às vezes, salto. Vai, Lucas. Fica com essa frescura agora aqui. Vai, É Lucas. isso, acabou meus motivos. Rasga os teus agora. rasga Rapaz, os eu não teus. tenho motivo pra ir pra um Umbral. Tem não. não. Tá aí, esse é um dos motivos. Esse aí já pronto. saber Lá qual vai é o o primeiro. não. Essa soberba, Agora né? conta o segundo agora. O primeiro foi esse. Não, assim, eu tava tentando lembrar aqui, porque, como você falou, né? Quando a gente fala da infância, a gente acaba lembrando que a gente faz muita besteira, né? Com certeza. Essas besteiras estão tudo registradas aí É. nos anais do Umbral. Mas, quando eu era pequeno, eu era uma criança muito quietinha, sabe? Só que de vez em quando fazia umas besteirinhas. Do tipo, né? Olha a besteira da pessoa. Eu ficava muito em casa brincando com meus bonecos no jardim e adorava brincar de pipa. Mas o quê? Eu tinha minha pipa e eu mesmo brincava com a minha pipa dentro de casa, assim, ó, Certo. soltando a pipa. Quem não sabe o que é pipa, é a raia. É a raia. Papagaio. Papagaio, paquetão, lembra do É. paquetão? Isso dentro de casa, Lucas. No quintal, assim, na O garagem. bichinho, meu Deus. Rapaz, cárcere privado. Eu era. Daí ele casa com a Larissa que joga as pessoas dentro. Olha aí como é que a vida junta Eu as acho pessoas, que, né? Justamente, ele já estava acostumado com a a situação vida- e só nada é assim por pra acaso. conviver. Que a galera se joga no Psicologicamente, eu tô pronto pra ficar no armário. Exato. Saia do armário, Lucas. Opa, saiu do armário. Opa. Não. Eu pensei, Enfim. ainda bem que ele falou isso, que eu pensei assim, psicologicamente eu tô pronto pra ficar casado com ela. Casado, olha, não. Mas- Gente, ó. Ei, mas eu não te mantenho com esse privado. Mantém não, gente. Não é não. Não, Pelo mas- contrário, eu mas- quero atirar Ela ele. leva ele pro mundo. Mas eu sou altamente caseiro, por mim eu não saio, isso realmente é da criação. Mas eu não terminei minha história. Sim. A minha história era que Soltando eu estava pipa. soltando pipa em casa, então eu ficava nessa. Mas sempre tinha brincadeira, quem já brincou de pipa sabe que quando os meninos na rua estão jogando, aí um corta a pipa e a pipa foge, sai todo mundo correndo, porque quem pegar é dono. Vai, ei! O grito é isso. Quem né? pegar é dono da pipa. É. E então, uma bela vez, acho que mais de uma vez isso aconteceu, mas eu lembro bem de uma, que a pipa caiu na porta da minha casa. Tipo assim, na frente. E o menino não tinha dado a volta ainda pra chegar atrás da pipa. Imagina correr o bairro todinho procurando ver onde é que a pipa caiu. Sim. Eu vi a pipa, corri pra pegar e entrei com a pipa pra dentro de casa. E aí, ou seja, eu roubei a pipa sem estar nem participando da atividade olímpica de correr atrás da pipa. É o que dá mais raiva na gente que soltava raia mesmo no meio da rua. É quando caía na casa de uma pessoa assim. E a pessoa não devolvia. E a pessoa, E a nem pessoa sinal. não fazia nem o esforço de Isso. fazer a raia, de Nada, ficar no meio nada. da rua. Isso aí, né? se não cortar logo, faz plágio, viu? Isso aí é um plágio lá na frente, viu? Se apropria das coisas dos outros. Isso, justamente. Não, Cuidado, viu? e tipo assim, eu pronto, ganhei minha pipa. Agora eu vou brincar aqui sozinho com a minha pipa de volta aqui na garagem, O porque bichinho. Mas era pipa massa. era massa, era massa. Mas não justifica, não. Tu Não, sabe. Tô só é por falando isso assim. que é um motivo que vai me levar Sim, a sim. morar. Certo. Muito bem. Então, olha só, vamos pra... Eu tava tentando lembrar também. Ih, soberba. Espírito de escola, espírito de escola. Não, de criança tem muitas histórias, né? A gente fica lembrando, eu também tenho uma irmã, no caso minha irmã é um ano mais velha. E um dos motivos que me levaria para Umbral é que eu já deixei a miserável da minha irmã toda cravada de marca de unha no braço. Da gente brigar. Meu Deus. Vamos esclarecer. Eu era maga, só o palito. E a minha irmã era bem gordinha. Então, quando a gente brigava, que a gente discutia, ela obviamente era mais forte que eu. E eu saía perdendo. E o meu artifício era deixar as unhas crescer e cravar a unha. Nossa senhora Meu de Deus. Eu Técnica era MMA dessa. de escapar da Tá briga. aí, aí. pois tá aí. Era dessas. Mas isso era quando eu era criança, Sim. né? Obviamente, hoje em dia... Quando eu era criança. Hoje Hoje em ela dia se dá hoje bem, ela né? machuca só com palavras. ela aprimorou. Machuca só com... Só psicológica É, agora. só- ó. Mas, diferente do Dorminho que está só cor de criança, eu vou citar uma cor agora de adulto também. Vamos rasgar. Um dos motivos também que me levaram para Umbral é... quem me conhece sabe que eu dou o maior valor ir para estádio de futebol, né? Então eu sou torcedora do Fortaleza Esporte Clube, graças a Deus, né? Que vai escapar na sua... Se Deus É isso quiser. aí. É só por isso que eu não Essa vou evolução, Umbral. isso aí. Minha evolução E torce espiritual. Fortaleza sofre. Exatamente. E o Vale do Leão? O Vale do Leão tá lá. Não, tem nada disso não. Não vai do leão. O Luca tá E aí, só tá, no vale. viu? tá cheio de vale aí, né? Tá um trabalhadorzinho danado. Enfim, e aí, gente, não tem como. Você pode ser a pessoa mais esclarecida do mundo, pode ter toda, né, suas convicções, sua postura ética, moral,
na vida. Professora, doutora. Professora, doutora, educadora, espírita, evangelizadora. Mas você chega no estádio de futebol, gente, eu não consigo não xingar o povo que tá jogando e o miserável do juiz. Gente, é sério, já tentei, a gente se segura, a gente é levado pela massa, mas a gente sai, desculpa, sai, não tem pra onde correr, sai, e eu esculhambo mesmo todo mundo lá dentro do estádio. Pode, né, cara? Você vê assim, né? Tem quem diga. Tem quem diga, né? A Pô, vai, a bichinho, foto tu. dela aí, né? Pô, vai. E o teu mesmo, hein? E o Como é que é? teu? E o teu? E o teu? Mas, ó, eu tô vendo que o nível tá muito elevado, eu vou baixar isso aqui. Certo? Baixa um pouquinho, porque Vou quando baixar, chegar aí... porque, ó. Não, porque quando eu era criança eu fazia isso. Aí o outro, não, porque eu fazia criança não sei o quê. Uma pipa, né? Se Eu chorei apropriou. uma vez. Chorou. A outra não, está de futebol, mas eu vou descer o nível. Bom, é assim, eu confesso que assim, quando eu era mais novo, né? Já adulto, né? Mas não era criança, não. Era já adulto. Saía para trabalhar, saía atrás de emprego, né? Com um amigo meu, Giovanildo. Giovanildo, se você estiver ouvindo aí. Bata 3 vezes. E quem tá acompanhando o podcast, o Giovanildo, Já apareceu. Já apareceu aqui, é. viu? Miserável É, sofreu os nas meus- mãos desse amigo, Os viu? meus amigos, principalmente da adolescência, tem história pra contar junto comigo. E aí, cara, a gente saiu pra atrás de emprego, como saímos sempre, todo dia, né? Religiosamente, a gente saía de madrugada pra ir ao emprego. E, obviamente, quem vai procurar emprego tá liso, né? Óbvio. E aí, a gente ia pro Cine, 4 horas, 4h30 da manhã e tal. Amanhecia o dia lá, tá? Aí, na grande maioria das vezes, não conseguia carta de emprego, saía de lá frustrado, como sempre, né? Mas a gente saía cedo, 9, 9h30, 10 horas a gente já tava em casa. Só que teve um dia... E aí, quando eu tinha dinheiro, eu levava, tipo assim, 50 centavos, R$1 pra comprar cafezinho pra mim e pra ele. Isso era quando eu tinha dinheiro, né? Certo. Aí teve um dia que esticou lá o atendimento, né? A gente saiu de lá quase meio-dia, né? E aí a gente saiu varado de fome. O cafezinho já tinha ido há muito tempo, né? Aí eu me lembro que tinha um lugarzinho que vendia assim a gente chama aqui de mosqueiro, né? Pra você ter ideia, como era um ambiente bem higienizado. Morte lenta, né? O AVC, né? Aí, o mosqueiro. Aí a gente chegou lá, disse, Giovanildo, bora ali merendar. Aí o Giovanildo olhou pra mim e disse, merendar? Cara, que é isso? Merendar. Como quem diz assim, cadê dinheiro? E a gente ia pedalando, né, e tal, né? E aí a gente chegou lá e eu disse, olha, a gente pediu 2 gostosinhos. Gostosinho é aquele velho, né, arroz, cuscuz, carne moída e tal, né? Só o show. Aí um pra nós, eu disse, não, macho, é um pra cada. Eu disse, eita, meu irmão. Isso tu dizendo pra ele. Eu disse, não, é um pra cada. Aí pediu lá o cara, rapaz, 2 gostosinhos, aí o cara trouxe. Aí disse, agora traga uma Coca-Cola. Eita, menino. Aí... Isso aí tá ostentando, Tá viu? ostentando. Ficou todo feliz ele, né? Foi, e vamos comer aqui. Meio-dia, né? O sol torando, aquele solzinho aqui do Ceará, aquela coisa deliciosa. Aí terminou de comer. Eu disse, Giovanildo, agora é o seguinte. Eu vou pedir pro cara pegar uma água. Quando ele entrar, eu vou me embora. Aí o Giovanildo disse, como é, macho? Não, quando o cara entrar, eu vou pegar a bicicleta e eu vou me embora. Vai me embora por quê? Giovanildo, eu tenho dinheiro não. Tu não tem dinheiro não? Da onde, Giovanildo? Mas tu vem comigo de segunda a sexta aqui pro Cine. Todo dia, macho. Da onde que eu vou ter dinheiro? Ele, não, cara, não faço um negócio desse não. Aí eu disse, Giovanildo, é o seguinte, eu vou fazer. Você que sabe. Meu Deus, Cara, não faça isso não, cara. O débito é seu, né? O débito, você que... Cara, aí quando ele viu, eu chamando o cara, meu chapa, me dá uma aguazinha aí. Aí quando o cara entrou, já tava lá pegando a bicicleta. O cara entrou pra pegar a água e eu vim pedalando desesperadamente ali na CE, cara. Eu e o Giovanildo pedalando. Aí, diz o Giovanildo, é uma distância mais ou menos assim, de uns 4, 5 quilômetros lá desse canto lá pra casa. O Giovanildo só foi falar comigo já chegando lá em casa, porque ele disse que tinha certeza. Ele disse que dobrou a esquina e ouviu o cara gritando, rapaz, vai pagar não? E a mãe do Giovanildo não gostava de mim, né? Não gosta por motivos óbvios. Né? Dá pra Aí perceber. ele pedalando, disse, cara, é por isso que minha mãe não quer que eu ande contigo, cara. Por isso que minha mãe não quer que eu ande contigo. E aí, esse é um dos motivos que eu vou pro Umbral. Realmente aí vai pro Umbral mesmo, viu? Vou, tenho certeza. Bem, rapaz, o negócio aí tá cruel, viu? Pô, cara, eu disse que eu ia baixar o nível. Eu disse. Rapaz. Melhor é um pouquinho. Negócio de roubar chocolate?
arroba Isso é gostosinho. E uma Coca-Cola. É uma Coca-Cola, né? Bem, gente, eu tenho uma história também que me levaria para o Umbral, certo? Certa vez, quando eu era pequeno também, quando eu era pequeno, quando eu era criança, né? Só naquela época que a gente Naquela época, né? Eu vou pro Umbral só porque quando eu criança. Porque eu É adulto. por causa da infância, viu? Porque adulto mesmo, tu nunca É, fez nada, nada. né? Espere ainda, terminei aí. sua história. Então é o seguinte, certa vez, certo, eu tava na casa de uma colega e essa colega, a gente tinha um amigo comum, né, lá do grupo espírita e tal, e aí eles estavam namorando, Ainda mais, meu Deus. eles estavam namorando e tal, já assim, já pra casar, né, Eita. já estavam pra casar, Certo. e aí a mãe dela era aquela mulher assim, meio espoleta e tal, e esse nosso colega, né, o meu colega que era namorado dela, tinha um medo danado dela, todo mundo pisando em ovos quando a gente ia pra casa dela. E aí eu cheguei pra ela uma vez, aí falei assim, Dona Cicrana, você sabe por que o fulano namora com a menina? É porque ela paga a merenda pra ele. Rapaz, eu disse Minha isso. nossa. Quando ele sai... Só que assim, na minha cabeça eu tava brincando, eu tava criando uma situação de brincadeira. Ah, sei. Não, que ela paga a merenda pra ele aí. Quando ele sai aí, quem paga as contas é ela. Tu era afim dessa Rapaz, menina? não, E hoje em não. dia é a esposa dele. Rapaz, Ela... rapaz, essa mulher, rapaz, quase que tira o couro desse cara. Minha nossa. Que ele chegou pra mim, já, tu quer acabar, tu quer com a minha vida? Eu, "Vixe, meu." Acabou Era o uma eu tinha umas casamento ali. brincadeiras meio pesadas, Mas sabe? aí assim. eles casaram Eles casaram. e hoje ela paga um carro pra ele. Ou não, eles estão separados hoje. Olha aí. Estão separados, Mas a foi. culpa não é tua, Não já. é minha, foi Tá depois. dizendo, né? Você tá dizendo. Depois de muito tempo, ela percebeu que era isso mesmo. Certo. Ah, tá. Certo? Ele vai de novo, cara, pro Brau. Olha, eu vou de novo, tá vendo que eu vou de novo? Vai novamente. Antes dele sair, ele já voltou. Bem, mas assim, pra começar, eu queria colocar isso daí, certo? Certo. Eu coloquei uma coisa mais leve, mais tranquila. Mas temos mais histórias. Temos mais. Tá vendo aí que a Aline tá se coçando. Eu agora? tô. Eu tô achando que ela trouxe só coisa dos Eu outros. tenho um que ela tá assim, arquivo ó, aí dela. Ah, Pra rapaz, que isso, ora, né? vamos puxar aqui, vamos puxar. Porque Olha, tá assim, vendo aí? quem Vamos puxar aí. pode ir, host. Vai, Pode ir, vai. Aura. Quem conhece, sabe, né, que Jarranes teria 10 motivos ou mais, né? Pra Mas aquela coisinha lá, né? É muito difícil, né? Você dizer, ai, eu não sei o que me levaria. Aí deixa só os amigos falar, então. Mas, gente, é o Pergunta seguinte, pros outros. estamos aqui no grupo de amigos. Quando a gente pensou em fazer esse tema, a gente disse, é muito difícil pensar em coisas nossas. Como a gente tá entre amigos, não seja por isso, né? Jarrane, você sabe por que você vai pra Umbral? De verdade Mas mesmo, assim, ó, valendo. Só nos apontadeiros, né? Rapaz. Olha, eu sei que tem Meu pessoas que nos Deus. escutam que vão me apoiar. Jarranes tem jogos de tabuleiro que ele chama a gente pra jogar e só porque ele é o dono, ele muda a regra na hora do jogo. Ixi, É ou não é? denúncia. Jarranes Gente, isso aí é muda- despeito porque não sabe jogar direito. Olha eu sou aí. testemunho, certo? Eu conheço a Aline um pouco. Todos são testemunhas, né? Eu Não? conheço a Aline um pouco e eu posso dizer que ela tava guardando esse rancor com muito carinho. Há muitos com anos. laço e fita. É. Jarranes, na última rodada, ele empata comigo, aí ele resolve pegar o livro de regras e diz: não, tem uma regra aqui. Ah, lembrei aqui de uma regra. Relembrei. Isso ele já fez comigo, com Natália, com Léo, com todo mundo. Então, Fale por você. Peraí. Rapaz, Tem ó. referencial aí, Vai, né? Larissa, joga Peraí. outra aí. Tem um outro motivo. Do Jarranes pelo também? qual Do Jarranes. Então o programa é motivos que o qual o Jarranes vai para o Umbral. Bem, eu Pronto. estou aqui com o poder do stop aqui. Eu vou desligar aqui, certo? Os equipamentos. E depois voltamos após os comerciais. Tchau, gente. Até daqui a 1 hora. Eu lembrei. É porque, ó, o Jarranes, aqui estamos todos com provas e temos provas aqui no nosso Isso, aí celular. O senhor Jarranes chega no nosso querido grupo, Os Cabeças, É. e fala assim, gente, Ah, é. tem uma coisa pra contar. Ai, gente. E some, sai. E some. 2 horas depois. Some. velho. Ele- 2 horas, ele- um dia depois. Ele bota só um emojizinho de uma bomba É. e diz assim, tem um negócio pra contar. Aí fica todo mundo desesperado e cadê Jarranes no meio do mundo? Some. Porque esse é o contrário do spoiler. Leva É o uma- contrário. É o contrário que vai para o Umbral também. Isso leva para um Vai pro mesmo canto. Vai pro mesmo canto. absoluta. Que
pode, vai pro né, mesmo cara? canto. Não, mas, gente, ó, não é me Não, justificando, Jandes, não. mas assim, eu faço isso inconscientemente. Certo. Né? Então, quer dizer que eu Todas iria. as 358 vezes. Então, Vai quer ser dizer que eu vou, inconsciente assim lá no eu vou pra um umbral. umbral inconsciente. Mas que pode, meu irmão? 358 vezes. É Ave desse jeito. Maria. Mas se preocupe não, que o motivo não é só pra você, não. Amiga Larissa. Opa. É isso mesmo, a gente vai deixar a Aline falar de todo mundo. Ela mesmo, vai é isso? dominar o Ela Não, vai negócio. vamos dominar esse deixar, negócio porque aqui. quando a gente for falar das referências, a gente coloca ela como exemplo. Não, mas deixa a amiga falar o meu que eu tenho pra ela também. Opa, Gente. que roupa suja aqui. Mas, É só ó, as meninas que estão apontando. Não, ninguém se Oi. mete, é só las duas. mas o É doido, motivo né? que a Larissa vai pro Umbral é o mesmo que o senhor Alisson também vai pro Umbral. É o mesmo motivo. A gente não passou no teste de roupa. Não. O motivo disse no movimento espírita que vocês vão pro Umbral porque tem tatuagem. Opa, rapaz. E é bem, viu? Tem um Mas vale dos tatuados. Mas ela vai muito mais do que eu. Pois viu? eu A Larissa Ela tem mais vai. do que Pois eu. eu tenho 17 passagens pro Umbral. Eita, já. essa daí Eita, Vou tá... dar só uma passada Cada mesmo ta- assim na porta. Cada só tatuagem Só dessa um. aí É é uma uma camada, passagem. viu? Viu, Jarranes? Pelo menos tem companhia já, Larissa. Não, Vai mas eu não vou pra esse contigo, vale dos tatuados, não, que eu não tenho tatuagem. Não, viu? cada Mas o que tu tatuagem. vai é bem vizinho, Não, Jarranes. deixa eu preocupe não. deixar ela lá na porta. Eu tenho um da amiga ali também. Vai. Mas a Aline, a Larissa, ela vai ser a guia turística do Vale dos Tatuadores. Que ela lá, foi pra do quem primeiro, chegar, do primeiro andar até o Chegar. último, né? Espíritas Procura a Larissa. tatuados, me sigam. Vamos por Doutora aqui. Larissa. Tô brincando com o carro Quem sério, tem pode sobrancelha É. pigmentada também vai, amiga. Vai é também. tatuagem do mesmo jeito. É tatuagem, vai, né? Porque Tá eu tenho um da Vai. amiga Aline. Vai, ai, Deixa meu só Deus. las duas, Eu hein? acredito Eu tô só ouvindo. que a amiga Aline vai para Umbral porque ela é escorpiana. Ah, meu Só Deus. por esse motivo. Essa já- lista dela aí, já por quê? foi. Essa É listazinha. É, justamente. Essa Isso lista- justifica. Ela, gente, se vocês pudessem ver a cara da Aline aqui, De ela felicidade, tá né? assim, babando assim, ó. Ela tá com uma cara de alegria que parece que ganhou foi um prêmio. mas- Agora o Alisson disse que tinha um motivo da Aline também. Opa. Vai. Uns 17 agora. aí, uns 17. É, Aline, rapaz, não, deixa eu ver aqui, deixa eu pensar um rápido, né? É, Eu né? nem pensei. Ele isso vai me porque veio ele é agora. doido. Veio agora, assim, né? Ele vai porque ele é doido de mexer com escorpiano, Isso me vai. veio agora aqui. Que? Ah. Não, assim, uma das coisas que a Aline faz é acabar com os sonhos, cara. Meu Deus, que coisa Tem aquele livro, né? O Vendedor de Sonhos, É, é? tem um O- livro- Acabadora de É o sonhos. acabadora de sonhos. Ela acaba Meu com- Deus do A céu. pessoa, vai. se a pessoa tiver empolgada, eita, vamos acontecer, não sei o que. Ela assim, não vai não. Não dá não. Vai dar certo Não, né? eu Vamos sou baixar a bola. realista. Não, eu sou realista no mundo dela. No mundo dela. Eu sou A pessoa- realista. Às vezes é algo possível, cara. Às vezes é algo possível. Eu acho que é. Ah. Mas ela vai lá e acaba, ela dá rasteira. É, eu sei. Algo possível. cara? Tipo, vamos amanhã lá pro Canadá visitar Larissa e Lucas, né? Tipo, essas coisas assim. É super possível. Ok, né? mas tipo, vamos amanhã na praia. Não, tá relativizando Ô, rapaz, aí, né? amanhã vamos à praia. Não, vou não, porque primeiro ela não acorda cedo, né? É lógico. Aí já Lógico. acaba Viu daí. como eu sou realista? É a minha Ela realidade. diz, às 10 horas da gente. madrugada. Não, eu só E não. agora eu, que ela eu não costumo- pode ir mesmo, né? É, por causa do praia. isolamento. Por causa do isolamento Isolamento social. também Em não. momento, né, de isolamento. Não pode. Mas é porque eu sou uma pessoa que eu não. Inclusive, um dos outros motivos também, meu, vou logo dizer, eu detesto esse negócio tipo vibe de coach, sabe? Assim, né? Vamos resolver Tem a um sua vale vida. dos coach, Tem, viu? deve ter Tem. vale dos Tem coach. um vale dos Tem. Certeza. E aí, eu não gosto. Olha, o Lucas é dos meus. O Lucas é Tô do meu. brincando. Olha. Ó, Paula, fotos viraram para o Lucas. Vamos lá, todo gente. mundo virou pro Gente, lado. eu Mas estou são só os motivos do brincando. Não, aí eu não gosto, eu só não sou adepta daquela coisa assim, vamos deixar que Deus resolve as coisas. Que negócio de Deus, quem resolve Motivo é pelo nós. qual o Lucas vai Olha, para Umbral. olha. Deus tá me Lucas esperando entrega lá em algum lugar. Porque eu Delivery acredito de nele. entrega na mão de Deus. Tem esse negócio de entregar na mão de Deus, não, quem faz é a gente. Deus, ele nos apoia, nos ajuda, mas tem que ser a gente que tem que ir lá e botar a mão na massa e fazer. Então, Né? pronto. E eu, assim, pra poder a gente fechar aqui, eu queria trazer um motivo que eu também iria para Umbral. Ó, Certo? mais um, né? Mais um. Dos 10 certo? tu já tem, né? Eu fui para antes de ir para o MS, eu fui para vários carnavais em paralelo ao MS. Rapaz, eu tô... Manche, tu vai falar isso, No mano. encontro de mocidade Entrega. espírita do Hoje tu estado vai do falar Ceará. isso. Mas é porque Da onde era, já? Diz. Hã? Foi Rasga.
Mas é muito tempo, quando eu era mais jovem. Né? Quando eu era mais jovem. Eu ia sempre curtir jovem. o carnaval antes de ir pro encontro né? de jovens. Era assim. Não Eu ia era pro MS. É porque antigamente o MS era até 5 horas da tarde, né? Certo. Então não era nesse sistema de internato. Certo. Então, é o seguinte, aí eu tinha um colega que tinha uma casa, pô, vem aqui e tal, pra gente jantar. Aí eu, vou lá jantar ali no... No Aracati. Lá em Canoa Quebrada. Não, era pertinho. No litoral. Aí, quando eu saía, né, do MS, eu ia lá e tal. E aí voltava cedinho, 5 horas da manhã, eu já tava voltando pra Fortaleza, eu já ia direto pro... Né, Merendava no São Sebastião, no É, supermercado. já ia direto e tal. Merendava no MS Merendava no mesmo. MS, cara. Chegava O que é o tia da MS, pra quem não sabe? É, o MS é o Encontro de Mocidades Espírita do Estado do Ceará. Então, quando a gente começou a participar da equipe de trabalho, né, do MS, a gente trabalhou muitos anos no MS, foi uma das coisas que a gente sugeriu foi colocar internato, né, pra gente ficar logo O direto. jovem não fazer isso que tu fazia, né? Lugares com muro bastante alto. Porque ele sabia o que poderia Do que é que acontecer. jogar. Porque ele fez, aí ele Exatamente. sabia. Ah, né? mas foi uma edição, acho, duas. 3, foi 1 ou Talvez 7, né? sim. 1 ou 7. Ninguém O sabe ao Lucas certo. falou, Lucas? Falou. Eu já disse todos Só- os motivos, só que Não, tem aquele pouquíssimos. motivo. Motivos que o Lucas... Não, eu ainda tô tentando... Ele é sonso. O Lucas tem um motivo. O Lucas tem um Eu tô motivo. Tem um tentando motivo. aqui imaginar a cena do Lucas colocando ketchup no arroz, bicho. Não. Todos os dias. Mas- Não são todos os dias. Só quando faz arroz. Já que já citamos Encontro de Mocidades Espírita do Estado de Ceará, o Lucas vai para Umbral, porque esse grupo que aqui está já compôs a coordenação deste evento, né? Em outros Um tempos. dia. Não estamos mais no momento. Mas o senhor Lucas Moura, quando ele estava na coordenação, ele deu carão nos meninos dentro do MS. Eita, eu era Ela foi legalista. amável, Ele Foi amável, deu foi. carão no... Porque não era, Doutrinador. não era a nossa Ele prática. deixou de ser um evangelizador pra ser um doutrinador, Digamos né? que não era a nossa prática pedagógica, né? Perder a paciência, mas mexeu com o sono do Lucas, tirou a paciência Tirou dele. minha paciência. Eu sou... E tem mais, Lucas, só um pouquinho, tem mais. Os meninos não estavam querendo dormir, era tarde da noite, estavam no quarto dormindo, fazendo zoada. E o outro motivo que o Jarrani vai para Umbral é porque ele, enquanto coordenador, estava Estava junto no com os meninos Denúncia. fazendo Peraí, zoada. eu estava fazendo um evangelho. Estava fazendo zoada de madrugada em pleno encontro de jovens e não deixou o miserável do Lucas dormir. E ele chegou lá, né, com aquele clássico Eu piti. confesso também que eu estava, nessa hora eu Denúncia. saí. Peraí, denúncia, tava todo mundo... Então, Mas eu já diminui um Eu pouquinho, tinha porque passado por lá também. Eu Eu tinha passado por lá também. E aí era no confesso. corredor, cara, assim, né? E aí lá vem o Lucas bufando. Aí o Lucas perguntou, onde é essa zoada aí? Eu vinha de lá, né? Eu disse, cara, eu não sei, não. Aí ele saiu. E eu passei por ele também. Eu disse a mesma coisa. Não faço ideia, Lucas. Eu tinha acabado de passar por lá também. não, mas eu tenho uma justificativa pra Certo. isso. É porque eu sou uma pessoa muito legalista. No Certo. sentido de eu fui dizer o óbvio. E o óbvio, às vezes, parece grosseiro. E não foi minha intenção. Certo. Entendeu? Eu cheguei lá e tinha 8 pessoas no quarto. Cabia Eu, quanto? o que foi que eu perguntei? Quantas pessoas cabem nesse quarto? Não, e quantas camas tem nesse quarto? Quantas camas tem nesse quarto? Duas. Tinha duas e tinham 8 pessoas. E quantas pessoas tem aqui? Eu falei o óbvio, eu não briguei. Logo, não poderia estar 8 pessoas Uma pergunta se de só lógica, tinha né? 2 camas. Lógico. Eu sou assim. Claro, eu sei ter esse meu defeitozinho de que quando mexe com No o meu sono. sono, né? Eram 2 horas da madrugada e eu ia acordar às 6. Então eu precisava dormir Agora minhas 4 imagine um horas. cara que teve o trabalho de fazer a raia, soltar a raia e tu pega a raia do cara. Pois é. Ei, Outra raia cabe aqui. É. Vamos lá, vamos pra frente. Pois é, não, eu assim, porque eu tava pensando sobre isso, porque às vezes quando a gente pensou, vamos pensar nos motivos pelos quais a gente vai pro Umbral, né? E aí demorou um pouco pra gente encontrar, porque a gente ainda a gente não tá acostumado a enxergar os nossos defeitos, né, nesse processo. E aí, pra apontar os defeitos do outro é muito fácil, é Muito muito fácil. rápido, é muito... pra pensar nos defeitos do outro a gente consegue pensar bem rápido, mas nos nossos a gente tem essa dificuldade. Então, acho que a gente tem que fazer esse exercício, né, de tentar observar mais as nossas atitudes. Liga Cast, o podcast do Liga Jovem Espírita.
isso aí, galera. A gente se colocou aqui, certo? Os nossos motivos, alguns deles, né? Porque a gente também tinha pouco tempo pra colocar aqui. A gente tá em processo de evolução, né? Então, e também a gente tem alguns assim que a gente deixa pra gente mesmo, né? Mas também tem uma galera aí, né, que iria para o Umbral, né? Tem motivos suficientes. A galera aí do mundo nerd, né? O mundo geek aí. A gente queria trazer algumas referências pra gente poder mostrar aqui pra galera que tá ouvindo a gente, né? Acho que a essência do mundo geek, mundo nerd, é mostrar que muita gente ia pro Umbral desse mundo. Por isso que a gente tem afinidade com esses personagens, né? Com Provavelmente, certeza. né? Justamente. E aí, quem é que a gente pode trazer aqui? Pois é, eu lembrei muito do Wolverine, dos X-Men, né? Porque é um personagem que é muito caricato, muita gente gosta, mas ele tem muita raiva dentro dele, né? E sentimento de vingança também, por conta de tudo que ele passou. E então ele se enquadra muito nesse quesito do anti-herói, né? Dessa mistura entre ter atos heróicos, mas atitudes questionáveis. Então eu acho que ele é um personagem que tava ali em algum cantozinho do Umbral, ele ia passar por isso, talvez. Ele também tem um outro personagem que eu acho que ele veio pro Umbral e vai voltar também pro Umbral, que é o Deadpool, né? Certeza. Deadpool, que... E ele não vai nem com remorso, ele vai gostando. Ele vai gostando, ele ainda vai frescando. E vai frescando. Então, Deadpool, já que você falou do anti-herói, né? Então a gente tem essa imagem, né, do Deadpool, então um cara que não tem papa na língua, né? A língua solta e mata mesmo, né? As pessoas, e tá nem vendo. Suas motivações são motivações, né? Bem duvidosas. duvidosas, né? Então ele se encaixa nesse campo dos anti-heróis que a gente pode depois aprofundar em outro momento, né? Cara, pra mim, quem vai lá tranquilamente, assim, eu falei como a Larissa disse, ele vai sabendo que vai pra lá mesmo, é o Batman, né? Ele vai porque ele é um cara vingativo, ele deve ser de Escorpião. Meu Deus do céu. Teremos um podcast sobre signos. Teremos aí. Aguardem. Deve ser um cara que deve ser de Escorpião, ele é vingativo, né? É um cara altamente torturador também, certo? Enfim, bate, depois pergunta quem é. Um bocado de coisa aí, cara. Ele vem se tornando assim, né? Cara, é um anti-herói também, né? Ele vai com certeza pra um Umbral, viu? É verdade. E aí, como eu tava dizendo, é interessante a gente estar analisando esses personagens, justamente esses motivos que os levariam para o Umbral, que a gente está comentando aqui, são motivos que de alguma forma a gente tem uma afinidade, porque se a gente for discutir a fundo, né, por exemplo, questões pertinentes ao Wolverine, né, questões pertinentes ao Batman, são questões que a gente tem afinidade, né? Não tortura ninguém, não. Mas a dor dele, a dor que leva ele a agir dessa forma, né, que os traumas que ele teve durante a vida dele, né, que eu me refiro a isso. Como ele lida com isso, Como né? ele lida com isso. Eu tava pensando, tem o Constantine, né? Assim, pra mim o Constantine, ele tem as HQs, tem os desenhos, mas eu me lembro muito do filme, né? Que saiu com o Keanu Reeves. E o Constantine, pra mim, ele é um personagem, assim, que ele já conhece o Umbral, que ele chama de inferno, né? Na história dele, ele já conhece, já foi, já voltou, e agora ele voltou pra mandar os irmãozinhos mais capetinhos pra lá de volta, né? E aí, enfim, acaba tendo umas reviravoltas, mas ele, pra mim, quando fala de Umbral, ele é um personagem pra mim que sabe o que é o Umbral e sabe o porquê que vai pra isso, né? E esse saber o porquê que vai dá uma consciência pra ele, né? Enquanto pessoa, assim, no sentido de saber, ok, eu sei quais são os meus defeitos, e por isso eu vou para o Umbral. Acho que é mais ou menos isso que a gente está tentando fazer aqui, né? No nosso podcast, na nossa conversa. E eu acho que mesmo personagens que parecem ser muito bonzinhos, que a gente acha que, tipo, Superman, né? O Alisson falou do Batman, o Superman também, né? Que é muito bem quisto, muito adorado, cara ali bonzinho, que salva todo mundo. Mas ele também deu as escorregadelas dele, que com certeza ele iria para o Umbral, né? Se a gente for pegar como referência filmes que são mais populares, né? Ele matou o General Zod, né? Matou ali na frente de todo mundo. E mesmo os heróis que a gente gosta, eles no meio das lutas que eles têm, das batalhas, é para destruir um grande vilão, mas tem toda uma comunidade
ali na cidade, prédios que são destruídos, pessoas que sofrem. E tanto filmes quanto Liga da Justiça, quanto Vingadores também discutiram esse lado, né? De que os heróis, para eles atingirem o objetivo de acabar com os vilões, eles acabam deixando as pessoas, os civis, né? Em situações muito delicadas e até matar muitas pessoas por conta disso, né? A Aline tava falando, eu tava pensando, né? Mas aí, ele matou, mas então ele deveria ter deixado o vilão vivo? Não é certo matar o vilão? E aí eu tava pensando da passagem do Evangelho, né? Do mal necessário, né? Mas ai de quem vier e fazer o mal, né? Então, assim, é uma discussão que a gente pode também trazer em outros momentos para aprofundar um pouco mais sobre isso, né? Mas me lembrou muito essa parte. Né? Liga Cast, o podcast do Liga Jovem Espírita. A gente tá falando aqui de motivos que nos levam para o umbral, mas o que é esse umbral? Pois Né? O que é esse umbral? Onde é que fica? Quem criou? Quem foi que criou? Né? Onde é que a gente encontra referência disso na literatura espírita? Porque a gente está falando de coisas que nos levariam para o umbral, certo? Então a gente precisa saber aqui duas questões, né? Isso. O que é esse umbral e se realmente essas coisas de fato nos levariam para esse local, né? Exatamente. Até agora a gente tá fazendo uma brincadeira, né? E trazendo tudo isso. Na doutrina espírita, né? Quem primeiro falou sobre umbral, onde primeiro apareceu, foi nas obras de André Luiz, né? Psicografado por Chico Xavier. Então lá no nosso lar, quando a gente relembra a história, a gente lembra que André Luiz, após o seu desencarne, ele passa 8 anos nessas regiões chamadas regiões umbralinas, né? Quem acompanha na história do livro sabe que depois ele é resgatado e vai para o nosso lado de verdade, ser tratado e começa a ter noção desse mundo espiritual que até então nem ele tinha noção, né? O espírito André Luiz vai narrando. E num determinado momento ele resolve se questionar o que era essa região que ele estava, porque ele passou 8 anos nessa, vou chamar de região, que a gente vai discutir isso, né? Mas, e depois ele percebeu, caramba, mas então tem muita gente nessa situação, né? E aí quando a gente vai e vai percebendo, porque a série do André Luiz, ela meio que abriu realmente o horizonte para várias coisas de como o mundo espiritual se organiza ou tende a se organizar a partir das nossas questões. E acabou trazendo esses nomes, essas palavras, né? Antigamente se pensava muito sobre o inferno, sobre purgatório e céu, que era a visão católica do cristã muitas de religiões início, né? Hoje ainda tem só são bem radicais, né? É céu e inferno, né? Céu e inferno. E é interessante porque o purgatório, né, apareceu justamente por uma questão, uma dúvida, que tem céu e tem inferno. O ruim vai para um canto, o bom vai para o outro. Mas e o pessoal que... E os mais ou menos? Surgiu de um... O mais ou menos é o purgatório, né? Surgiu dessa sensação da gente falar assim, poxa, mas eu não sou nem mal nem ruim, entendeu? Então, e aí acabou... Eu só sou um menino que pegou uma pipa. Eu só botei ketchup no foi só arroz. um chocolate. Depois eu paguei. Foi só um gostosinho. Né? Tipo assim... a gente... Foi só um joguinho que eu mudei a regra. Mas isso é muito legal. Assim. Só um salgadinho com uma coca. Mas falando da imagem, né, do inferno, do purgatório, do céu, a gente vê que não só na literatura religiosa aparece isso, mas nas literaturas também mundanas, entre aspas, né? E aí uma das obras que é bem conhecida por trazer uma figura muito visual, muito detalhada, da ideia do que seria o inferno, o purgatório e o céu, é a Divina Comédia, né, do Dante Alighieri. E aí ele traz uma descrição, é um poema, né, um livro-poema feito em versos, e ele traz uma epopeia, né, de um personagem que seria ele mesmo passando por esses ambientes, por esses lugares, encontrando pessoas e situações. E é um livro muito bacana, super descritivo, que dá para você discutir muitas questões sobre esses lugares, essas regiões, né? Legal. Se é que elas existem ou não. É legal porque nos livros, ele quando ele vai pro inferno, ele é guiado por uma pessoa específica. No inferno, no céu outra e no purgatório outra, né? Bem legal.
E quando a gente vai falar, então, voltando para André Luiz, né? Quando ele existe um capítulo, o capítulo 12 do livro Nosso Lar, ele aborda justamente o umbral, onde ele começa a se questionar e pergunta para o amigo dele, então. E então ele conversa sobre o umbral com o Lísias, que era um dos amigos dele lá no Nosso Lar. Quem não leu esse livro, leia, que é muito interessante, né? E aí ele começa a se questionar. Quando o Lísias fala para ele, eu vou ler aqui pra gente então um pedacinho. Ele diz assim: o umbral começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Aí ele começa a discutir e fica meio assim, aéreo. Mas como assim tudo? Aí ele dá um exemplo que eu achei interessante, né? Ele coloca um exemplo prático. Imagina que cada um de nós, renascendo no planeta, é portador de uma roupa suja para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências das outras vidas. Compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade na Terra, esquecemos, porém, que o objetivo essencial, em vez de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, acabamos por manchar ainda mais, contraindo novos laços e encarcerando-nos nós mesmos na verdadeira escravidão. Ora, se voltarmos ao mundo, procurávamos um meio de fugir à sujidade, pelo desacordo de nossa atitude com o meio elevado. Como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? O umbral funciona, portanto, como uma região destinada ao esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona de purificação onde se queima as prestações, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado. Aí, um audiobook aí lido pelo Lucas. Cid Moreira aí, Cid Moreira. Lucas Moreira. Bacana. Mas é interessante pensar porque ele começa a explicar para o André Luiz como o umbral funciona como uma zona de depuração de questões mentais, ou seja, ligadas ao espírito, ao que o espírito acabou segurando ou deixando prevalecer na vida em questão, onde ele está se desligando naquele momento, né? Não é uma coisa, não é um suplício eterno, é um momento de transformação. O que a gente, o tema que a gente trouxe também para a gente fazer uma reflexão com base nisso que o Lucas está trazendo, dessas explicações que tem no livro Nosso Lar, é que dentro do movimento espírita, que a gente está falando de uma obra, né, espírita muito conhecida, mas dentro do movimento espírita há uma banalização muito grande sobre o termo umbral, sobre essa localização do umbral, né? E aí por isso que a gente começou brincando, contando as nossas histórias, porque ao que parece tudo nos é motivo para ir para o umbral, né? E aí houve um tempo dessa história do Vale dos Tatuados, tem vale disso, tem vale para tudo no mundo, né? Vale do quem come chocolate escondido na geladeira, minha irmã vai para lá, esconde o chocolate, ela come. Então tem vale de tudo no mundo. Então é essa reflexão que é importante a gente fazer, assim, quais os motivos que na verdade, como é que vai ser minha vida no retorno ao mundo espiritual, né? A gente sabe que a gente tem muitos motivos que nos levam a crer que nós ainda não somos espíritos evoluídos, nós temos as nossas falhas, mas essas falhas a gente não pode, assim, cravar, né, que é esse motivo ou outro, porque o motivo muitas das vezes não é uma simples ação, mas é a nossa postura moral diante dessas ações. Porque senão daqui a pouco também a gente fica bitolado demais, né? Rapaz, não vou fazer isso aqui não, senão eu vou pro umbral, né? Vou fazer isso aqui não, senão eu vou... Aí a roupa que eu visto, né? A roupa até só gosta de preto. E o processo educativo, ele não pode ser por medo. Isso. Né? As pessoas não podem, eu não vou fazer isso porque eu vou pro umbral. Não, eu não vou fazer isso porque não é o certo. Exatamente. Né? Eu não vou fazer isso porque não é o certo. Eu não vou fazer as coisas pelo medo da punição. Eu não vou porque eu sei o que é certo e eu vou fazer isso porque isso é que é o certo. E isso é bom a gente chamar a atenção porque meio que nós, como espíritas, né, no movimento espírita, a gente acaba caindo no mesmo erro que muitas outras crenças, né, fizeram no decorrer da história e algumas ainda fazem, que é tornar, né, esse espaço de penas eternas, né, dessa materialidade das penas, né,
Sendo que, como a Larissa acabou de falar, né, a questão da educação, né, da reconstrução moral do ser através de um processo de transformação, né, e às vezes a gente acaba utilizando esse conceito de umbral, né, para reprimir, para culpabilizar as pessoas, para apontar, né, e ao invés de provocar uma transformação moral, a gente acaba materializando a coisa, né? Por exemplo, né? Até problematizando aqui, traz uma polêmica. Problematizando assim um pouco essa questão do próprio umbral, há de se pensar se esse conceito que o André Luiz traz, ele de fato, vamos dizer assim, ele condiz com as orientações doutrinárias, por exemplo. Vinda de Kardec, por exemplo. Vinda de Kardec e principalmente dos espíritos, analisadas por Kardec. Porque assim, a gente vê muita coincidência nos objetivos e na descrição do umbral com o inferno de Dante, né? Que um espaço circunscrito numa determinada região ou material ou espiritual, né? Onde as pessoas espiam sofrem, né? Sofrem, né? Isso, sofrem pelas as coisas equivocadas que fazem na sua trajetória. E aí eu queria trazer para refutar isso, né? Não para dizer que André Luiz está errado em toda a sua obra, né? Mas eu gosto de usar um conceito que eu vi recentemente do Cosmo Massa, que estuda muito assim, a questão de Kardec, e ele vai falar que estudar doutrina espírita, não só doutrina espírita, mas como qualquer coisa, é como se fosse catar feijões, né? Eu escutei também uma coisa muito parecida com a Ângela Linhares, né? Que é espírita, professora também lá da Faculdade de Educação da UFC. E ela defende muito a ideia da multireferencialidade, das coisas assim. A gente tem que ter múltiplas referências. Não é porque eu sou de uma ideia que eu não vou ler autor tal, fulano de tal, né? Então seria catar feijões. Tipo, pode ser que na obra de André Luiz, Nosso Lar, ele pode ter, poxa, esse aqui ele trouxe um pouco da materialidade, né? E não deixa de ser a visão dele sobre aquilo ali, de um indivíduo, isso, né? Essa multireferencialidade é como se a gente tivesse, assim, um local e fosse necessário muitas visões de pessoas diferentes sobre aquele local para que a gente entendesse ainda mais e de forma mais profunda sobre o lugar. Eu falo isso, eu queria trazer, assim, um trecho do Céu e Inferno, porque ele vai discutir muito essa questão das penas, dos gozos, né, do espírito, e aí e Kardec ele se preocupa muito em falar o que é o céu, o que é o inferno, o que é o purgatório, o que são as penas eternas, e aí ele vai chegar numa conclusão assim, o que é que o espiritismo diz sobre isso? E aí ele vai falar sobre as penas futuras segundo a doutrina espírita. Ele vai trazer alguns tópicos, e o quinto tópico que ele traz é o seguinte, ele fala que estando o sofrimento vinculado à imperfeição, como gozo à perfeição, a alma carrega em si seu próprio castigo em toda parte onde se encontra. Aí ele vai trazer o seguinte, não é preciso para isso um lugar circunscrito. O inferno está, portanto, em todo lugar onde há almas sofredoras, como o céu está em toda parte onde há almas bem-aventuradas, né? Ou seja, não existe um lugar circunscrito. É a questão da mente, do pensamento. Se aquele espírito está em vibrações, em pensamentos ainda, na imperfeição, vingativos, né? Um espírito assim, escorpiano, né? Por exemplo. Minha nossa, chegou de novo. Né? Então, aquele seu estado d'alma, né, ele vai se refletir, estado de né? espírito, né? De como você como está isso, assim. né? Já que falou de multireferencialidade, poderia ter multidimensionalidade também, né? Pelas múltiplas dimensões também, né? Então, não é um local que você vai para lá, né? Na verdade, aquele local você está sempre que você se encontra nesse sentimento, nesse estado de espírito. Exato. Né? E esse local, é interessante pensar isso, porque a gente sempre pensa o umbral como local, né? Mas por que será que a gente pensa como local, né? O Ulisses explica para André, então, que ele coloca assim, que quando existem homens que se encontram afinados com as mesmas tendências, eles tendem vibracionalmente a se encontrar num local, né? Ele até coloca, os espíritos os desencarnados estão aí. É como se ele até coloca aqui no texto assim, ó. Eles são legiões compactas de almas que são perversas o suficiente para não serem enviadas
para os planos de elevação, mas também não são perversas suficientes para ir para colônias de reparação. Ou seja, é interessante pensar que somos nós. Exatamente. Como essa parte aí dos espíritos, onde houver espíritos sofredores, como é aí? Como é essa parte aí? Não, o que Kardec ele vai dizer é que o inferno ele não é um lugar circunscrito, né? Então, aonde houver espíritos sofredores, né, que vibrem em pensamento, em estado da alma de sofrimento, ali seria... Eles vão gerar, né, uma atmosfera, né? Sim. Psicosfera de Eu visualizei aqui o terminal de Siqueira. Eu tava pensando outra coisa. Terminal Siqueira, 6 horas da manhã, meu chapa. Tem muita gente sofredora. Rapaz, tá todo mundo vibrando naquele pensamento ali. Rapaz... Do ódio, né? Na força do ódio, meu irmão. Eu tava pensando aqui na questão do Vale dos Tatuados. Né? Eu pensei assim, cara, porque tu vai pra lá, se né, o amiga? Vale dos Tatuados for uma galera, só a galera tatuada, de boaça, gente, deve ser um vale muito legal. Só vai achar que é um umbral quem não gosta de tatuagem. Olha assim, aqueles tatuados. Exatamente. Mas não vai estar lá, né? Exatamente. Não vai estar lá, mas né? por que a tatuagem, por exemplo, categorizaria uma coisa ruim? Exato. Diz que fica no um defeito, né? Para a minha alma, para a minha consciência. E aí pessoas podem estar escutando a gente e perguntar assim, mas aí não existem essas regiões. Essas regiões, elas são criadas pelas afinidades entre esses espíritos, né? Exato. Imaginemos, por exemplo, uma galera que gosta de forró. Né? Uma galera que gosta de forró. Né? Então, o pessoal todo mundo que gosta de forró vai se encontrar num espaço para curtir. Vai criar os forrós. Né? Vai se encontrar num espaço porque tem afinidade com a música, com o estilo, gosta de dançar, gosta do estilo de música. Né? Uma galera que gosta de assistir filme de estilo tal, então vai se encontrar um determinado... Então, assim, as afinidades vão gerar as regiões. Não é uma região criada para receber espíritos assim, né? Então, esses espaços, eles são criados porque acabam você vibrando ali no sofrimento, em ódio, em vingança, só em coisas ruins, você vai acabar criando e atraindo e se ligando com pessoas com o mesmo pensamento, eu convido todos que estão nos ouvindo a vir pro nosso Vale dos Nerds Espíritos, né? Porque com certeza vão dizer que a gente vai pra algum canto assim, esse povo falando de filme, espiritismo, isso aí, tudo pro umbral. Ou venham com a gente se encontra lá. Olha o convite que ela faz, venham conosco. Gente. Curtir esse lugar, super bacana. Mas é interessante, gente, porque assim, ó, nas novidades do novo século, com esse momento de pandemia que a gente está vivendo, né? Hoje em dia é muito comum a gente entrar em casa e saber que a gente tem que parar na frente, tirar o sapato, se limpar porque pode estar, né, com alguma coisa de fora. E o umbral seria esse mesmo espaço. Seria um espaço onde, por termos questões não resolvidas, ou um exemplo, assim, a pessoa é uma pessoa boa, mas no momento do desencarne foi um desencarne que ela não aceitou. Foi um desencarne que causou muita dor para ela e ela não quer desencarnar. Isso é um estado de espírito que lhe impossibilita esse espírito teórico aqui que a gente está falando de continuar. Então não faz sentido ele continuar. Ou seja, sempre a gente tem que pensar que está ligado o pensamento desse espírito, a questões que a gente mesmo vive, sofre e se apega. Ou seja, não adianta a gente querer colocar a culpa num local físico, no espaço, mesmo que seja em outra dimensão. Não, a culpa é porque eu sou ruim e vou pro inferno, eu sou ruim e vou pro umbral. É porque a gente precisa passar por certas coisas, né? É isso aí. Por isso que é importante desmistificar o umbral como uma coisa ruim também. É um local de sofrimento. É um processo, né? É necessário. É um processo. É um local de sofrimento porque a gente é imperfeito. Se a gente não fosse imperfeito, não ia ter esse sofrimento. Que você vai pra lá mesmo. E eu nunca esqueço, só pra finalizar, que uma colega nossa falou, a Kelly, né? Se a Kelly estiver ouvindo isso aí, Kelly... ela falou uma vez, rapaz, eu vou todo dia eu boto na minha cabeça que quando eu for para o umbral, eu vou montar um centro espírita. Pra ver se quando eu chegar lá, eu realmente monto. Porque assim, é uma questão vibracional, né? Kelly, vamos encontrar muitos espíritas lá mesmo. Nos encontramos lá, hein, o Vale dos Espíritos. Por isso que acontece essas coisas com esse grupo e você não sabe.
É isso aí, galera. Hoje nosso papo foi assim muito massa, muito legal mesmo. Fica aí a dica aí para o estudo. A gente não quer esgotar nenhuma discussão aqui, então fica a dica aí para o estudo, para lerem O Céu e o Inferno, ler também as obras de André Luiz. Isso, as obras de André Luiz, que vai falar muito dessa vida no mundo espiritual. E lembrando que é a perspectiva de André Luiz, então sempre faça o estudo das obras, né, entrando em dialogicidade, vamos dizer assim, com as obras de Kardec. Kardec, Céu e Inferno, que é um livro massa. Vai em Kardec, confia em Kardec, galera. Vai lá que é show. E aí, certo? E sempre relacionando com as suas vidas, né? A gente começa aqui com as nossas experiências, assim, porque realmente a gente tem que trazer a doutrina espírita para o nosso dia a dia, né? Então foi muito massa, né? A gente aproveitou muito aqui a nossa conversa, aprendemos bastante, né? Bastante aqui na nosso podcast de hoje. E a gente queria passar aqui, né, para os nossos convidados e convidadas para fazer as suas considerações finais, né? Bom, só agradecer mais uma vez pelo espaço, pela oportunidade de estar conversando aqui, batendo um papo. E eu saio aqui, inclusive, com o coração mais leve. Graças a Deus, glória. Eu tava me perguntando quem é que eu ia encontrar lá no Umbral. Só aqui eu tô vendo todo mundo. 2, 4, tem uma pessoa lá também, 5. Sozinho eu não vou estar. Isso aí eu sei. Também espero que vocês tenham gostado aqui desse papo. Depois, ouçam os outros, né? Os nossos outros papos, outros podcasts que nós temos aí. E dizer que também eu fico feliz que só vai ter gente boa aí no Umbral. A gente se encontra por lá. Convido vocês aí pro nosso Vale dos Nerds, Geeks Espíritas. E desde já eu vou pelo menos começar a me trabalhar mais. E o mínimo que eu posso fazer é parar de fazer lista com os motivos dos jarranes. Então vamos lá. Eu sou a Larissa, queria agradecer também mais uma vez participar desse podcast do Liga Cast e convidar todos vocês para escutarem também os nossos podcasts anteriores e dizer que estamos aí, vamos participar do Centro Espírita fundado pela Keren lá no Umbral e vamos ajudar aí montando trabalho. É isso aí, gente. Ratificando então o que a Larissa está falando, né? A gente precisa tratar esse tema com tranquilidade, porque faz parte dessa nossa visão de encarar o espiritismo como parte do nosso dia a dia, né? Então, obrigado por estarem aqui com a gente, espero que tenham gostado e escutem os próximos e os anteriores também, não esqueçam, hein? É isso aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Abraços no coração de cada um de vocês e até a próxima edição, nosso próximo episódio do Liga Cast, o podcast do Liga Jovem Espírita. Uhul! Valeu, galera!